Graça e paz, irmãos. A pergunta que eu faço para você é: Deus pode fazer absolutamente tudo e qualquer coisa? Mas quando eu digo tudo e qualquer coisa, é tudo e qualquer coisa mesmo. O que você acha? Você acha que Deus pode fazer tudo? É isso que significa onipotência de Deus? Onisciência, onipresença de Deus, principalmente no caso da onipotência? É Deus poder fazer tudo e qualquer coisa. Pense em tudo mesmo que vem à sua mente. Eu quero te mostrar biblicamente que Deus não pode fazer tudo e qualquer coisa. E com isso eu não estou dizendo que Deus não é onipotente, soberano, onipresente, onisciente. Não estou negando nada disso. Aliás, eu estou confirmando todo o caráter de Deus. Eu creio num Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, absolutamente santo, único Deus. Eu creio em tudo isso que a Bíblia descreve, mas continuo afirmando para você, biblicamente eu vou mostrar, Deus não pode fazer tudo e qualquer coisa. Se Ele o fizesse, Ele não seria um Deus santo, justo, perfeito, amoroso. Eu vou ler com vocês aqui o primeiro texto, está lá em Números 23, 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Tendo falado, não o cumprirá? O que esse texto está falando? Deus não pode mentir. Deus não se arrepende, como no conceito que nós temos, por ter errado em alguma coisa, e ele não sabia que aquilo ia dar errado, então ele está se arrependendo, como se tivesse, me desculpa porque eu errei. Deus não pode fazer isso, porque Deus é perfeito. Então Deus não pode mentir. Parece óbvio, mas Deus não pode mentir. Outro texto que está lá, eu separei aqui, está lá em 1 Samuel 15, 29, diz assim o texto da palavra de Deus: Também a glória de Israel, significando Deus, não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Mesmo texto falando, reforçando que Deus não pode mentir e não pode arrepender. Depois nós vemos lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo 2,13, a palavra de Deus diz assim: Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ou seja, Deus não pode contradizer o que ele mesmo prometeu. Deus não pode deixar de cumprir o que ele prometeu. Por quê? Porque Deus é perfeito. Os atributos de Deus não podem ser separados um do outro. A onipotência de Deus, ela está atrelada e vinculada à santidade, à justiça, à perfeição dele. Então, por isso que Deus não pode mentir, porque é contra o caráter santo dele a mentira. Por isso que Deus não pode se arrepender, porque Deus é perfeito. Como que um ser perfeito precisa se arrepender? E aqui estava dizendo, como que Deus pode ser infiel se o caráter dele é um caráter fiel? Se ele é perfeito, justo, bom e fiel. Então ele não pode. J. Packer, no livro dele Teologia Concisa, chega a falar mais. Ele fala assim: onipotência significa na prática o poder de fazer todas as coisas que em sua perfeição racional e moral, isto é, em sua sabedoria e bondade, Deus deseja fazer. E Packer continua: isso não quer dizer que Deus pode fazer literalmente todas as coisas. Ele não pode pecar, Deus não pode mentir, Deus não pode mudar sua natureza ou negar as exigências de seu caráter santo. São nesses textos que eu li. Nem pode ele fazer um círculo quadrado, pois a noção de um círculo quadrado é em si mesma contraditória. Nem pode ele cessar de ser bom. Deus não pode parar de ser bom, porque Deus é intrinsecamente, inerentemente bom. Porém, continua Packer, tudo que ele deseja e promete, ele pode fazer e fará. Fecha aspas. Então, é isso que significa a onipotência de Deus. Tudo que Deus prometeu fazer, tudo que está de acordo com a natureza perfeita dele, isso ele fará. E ninguém pode frustrar, ninguém pode impedir isso. Porque está dentro do contexto dos atributos perfeitos de Deus. Nós possamos crescer nesse conhecimento. Deus é perfeito
e ele não pode fazer nada que contradiga a sua perfeição. Essa é a verdade que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina e nos dá profundo descanso e aumenta o nosso descanso e a nossa confiança nesse Deus, o único Deus verdadeiro que a Bíblia nos apresenta. Que isso enche o seu e o meu coração de temor, de alegria, de reverência, de descanso e de fé na pessoa de Cristo. Que essa verdade transforme a sua vida também. Que Deus te abençoe.